Oi, amados, tudo bem? Aqui é o Teacher Daniel, novamente compartilhando a palavra de Deus com vocês. Hoje num dia muito especial, porque hoje é o Dia dos Pais. Hoje a gente celebra aqui nos Estados Unidos o Dia dos Pais. Então, antes de mais nada, feliz Dia dos Pais para todos aqueles que têm essa bênção de ser o pai, de ser um pai para uma criança. Feliz Dia dos Pais também para você, que apesar de não ser pai biologicamente, você desempenha essa função de mãe e pai ao mesmo tempo, por causa das situações da vida, das circunstâncias que a gente não escolhe, a gente acaba. Então, feliz Dia dos Pais para você também. Feliz Dia dos Pais para aqueles que também desempenham essa função de pai, suprindo esse papel tão importante na vida de uma criança, vovó, vovô, tio, tia, primo, prima, tantas irmãs mais velhas, irmãos mais velhos que desempenham essa função. Feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe vocês abundantemente em nome de Jesus. Então hoje aqui, ainda no meio dessa pandemia geral, eu tô aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês nesse dia especial. Infelizmente a gente tem escutado cada vez mais um aumento no número de pessoas infectadas. Por exemplo, ontem houve o maior número de contágios ou de pessoas infectadas no estado da Geórgia, no estado da Flórida, né? Quase mais de 4 mil casos ali. Então é uma coisa que a gente tem que continuar orando, tá? Mas como vocês podem ver, eu ainda estou com o meu cabelo de quarentena, ainda não consegui cortar o meu cabelo, porque a tiazinha que corta o meu cabelo, acho que ela não abriu ou não vai mais abrir, porque eu ligo lá e o barbeiro que eu conheço, que ele sabe muito bem quem é, ele me recusou um dia que eu queria marcar uma hora, ele me recusou, eu fui recusado pelo barbeiro e ele sabe quem ele é. E se ele escutar essa gravação, ele sabe quem é. Então agora eu tô assim com esse cabelo. Então, fazer o quê? É o que acontece, né? Mas, antes de mais nada, o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é uma palavra que está em Efésios, lá no capítulo 6. Então, abre a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6. E hoje eu gostaria que a gente lesse especificamente o versículo 4, tá? Eu gostaria que a gente lesse o versículo 4, tá? Mas antes da gente ler a palavra de Deus, como sempre, eu gostaria que a gente começasse com uma oração. Então, vamos começar com uma oração? Pai amado, Pai de amor, nós chegamos aqui na Tua presença, ó Deus, não pelos nossos próprios méritos, porque nós reconhecemos e sabemos muito bem que em nós não há nada que nós possamos colocar diante da tua santa presença que pode garantir o nosso acesso ao Senhor. Nada. As nossas boas ações, as nossas boas intenções, as motivações do nosso coração não podem ser colocadas diante de ti porque elas não são aceitáveis diante do Senhor, por causa dos nossos pecados. Mas mesmo assim, ó Deus, nós temos confiança de estar na tua presença por causa do sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz. Eu creio, ó Deus, que Jesus Cristo morreu por mim, e eu sei, ó Deus, que quando eu me coloco na tua presença não é baseado nos meus méritos, nas minhas boas ações, mas a minha presença é baseada naquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz. E através dele, ó Deus, os meus sacrifícios os meus pecados estão perdoados. Por isso, ó Deus, eu te agradeço muito por essa graça e eu peço que o Senhor abençoe agora o compartilhar da tua palavra. Abençoa cada vida, cada família. Abençoa, ó Deus, é o que a gente pede no nome poderoso de Jesus. Amém, graças a Deus. Então abre aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 4. Eu vou ler apenas um versículo, mas aí a gente vai passear um pouco pela carta de Paulo aos Efésios aqui.
Mas primeiro a gente vai ler o versículo 4. Olha o que a palavra de Deus fala no versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então aqui Paulo, ele dá um mandamento, né, para os pais cristãos, dizendo: não provoquem os seus filhos a ira, mas criem os seus filhos na disciplina e no conselho, no caminho do Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Amados, é o seguinte: hoje a palavra ela vai ser um pouco de o que a gente chama de tough love, né? É aquele amor, mas é aquele amor meio duro, assim, meio que no começo ele arde um pouco, mas depois sara. Então, a palavra hoje vai arder um pouquinho no começo, mas depois você vai ver que vai sarar, tá? Então não se preocupa, porque é amor. É amor que está embutido em tudo aquilo que eu vou falar para vocês. Hoje a palavra, antes de eu começar a compartilhar a palavra é focalizada nos pais. Então, isso quer dizer o quê? Que eu estou focando nos pais. Eu sei que existem situações onde não depende apenas de uma só pessoa, mas de muitas pessoas envolvidas. Mas como hoje o foco é o pai, então eu vou falar do pai. Vou falar do ponto de vista do pai. E tendo ele como referência. Agora, com relação às outras situações e às outras pessoas que eventualmente podem estar envolvidas em determinadas circunstâncias, a gente vai falar quando for o feliz dia dessas pessoas. Hoje, porque é dia dos pais, a palavra é para abençoar e é direcionada aos pais. Porém, isso não quer dizer que essa palavra não é para você mãe, não é para você mulher, não é para você criança, não é para você adolescente. A palavra é para todo mundo. Por quê? Porque todo mundo está envolvido na vida do pai. E você vai entender por que depois. Se você não entender, segura aí que eu vou explicar. Agora, outra coisa que eu quero falar para você é o seguinte. Eu entendo que existem situações que a gente já saiu do ideal. Tem gente que já separou, tem gente que já divorciou, tem gente que já recasou. Entendeu? Então, essa palavra aqui, algumas vezes vai falar de algumas situações, mas eu reconheço que existem pessoas que já saíram do ideal de Deus. Infelizmente, isso é uma situação que aconteceu, que acontece, mas isso não quer dizer que eu não estou entendendo, que eu não estou amando, que eu não estou levando o amor de Cristo, mas é uma situação onde o amor de Deus, o ideal de Deus já passou, né? Então a gente agora está naquela situação de, infelizmente passou, agora a gente vive uma nova situação, o que a gente tem que fazer daqui para frente? Então é tentar evitar maiores consequências, ok? Eu vou explicar durante a palavra, então não se preocupe. Deixa eu ler a palavra de novo aqui, porque depois tudo aquilo que eu falei, você acha que já até esqueceu. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O que está acontecendo aqui? Você tem que entender que sempre quando Paulo ele escrevia uma carta, na grande maioria das vezes, ele dividia a carta em duas partes. Isso eu já falei e eu estou falando de novo. E se você não aprendeu comigo, deveria ter aprendido com o seu pastor. Tá? Se teu pastor não te ensinou, vai lá e pergunta para ele por que ele não te ensinou. Mas é o seguinte, presta atenção. Na grande maioria das cartas de Paulo, você pode dividir essas cartas em duas seções, ok? Você tem a seção da teologia, da parte doutrinária. Ele sempre vai começar a carta com uma parte doutrinária. Aí depois que ele explicou a doutrina, depois que ele colocou lá a teologia, ele vai passar para a parte prática. Então ele vai falar de doutrina e depois como a gente aplica essa doutrina na nossa vida. Efésios capítulo 6 é a parte prática. Ele já explicou toda a parte da doutrina e agora ele está falando como é que essa doutrina vai se aplicar na nossa vida. O que é interessante na carta de Efésios? O que é interessante na carta de Efésios é o seguinte. É o livro da Bíblia que eu mais amo. Juntamente com Lucas e Atos, é o que eu mais amo. Mas deixa eu falar aqui. Efésios, ele fala da igreja. Então, Paulo vai explicar como é que o que é a igreja, o papel da igreja
E ele fala de tudo da igreja. E agora é a parte prática. E olha que interessante aqui. Olha que interessante aqui. Ele fala da igreja e na parte prática ele vai falar do quê? Do lar cristão. Ele fala marido e mulher, ele vai falar de filhos e pais. Olha que interessante. Então, a igreja, a sanidade, a saúde, a igreja é saudável quando a família é saudável. Então não tem esse papo de ter uma igreja saudável quando a família está aos pedaços. Então a gente tem que entender muito isso, que o papel da igreja é fortalecer a família, o papel da igreja é discipular marido, é discipular mulher, é discipular pais, é discipular filhos. Então isso é muito importante a gente entender. Não tem uma coisa sem a outra coisa. Dá para entender? Porque isso é muito importante, é um papel muito importante e é o que Paulo está falando aqui. Por exemplo, e deixa eu explicar para você, ó. Paulo começa, olha o que ele fala aqui, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Ó, quando é a transição. Logo no capítulo 4, né? Paulo acabou de orar de novo pela igreja, no finalzinho do capítulo 3. Aí no capítulo 4 ele começa a fazer a transição para a parte prática. E olha o que ele fala. Rogo-vos, pois, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então ele roga à igreja para que a igreja ande na vocação que eles foram chamados. E qual vocação é essa? Ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom filho, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe. É isso que ele fala. O que eu estou querendo dizer? Eu quero dizer o seguinte. Ser pai é algo muito maior do que a gente pode imaginar. É uma coisa muito maior e uma coisa muito mais difícil do que apenas fazer filho por aí. Então, uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Primeira coisa, para os pais que estão me escutando ou estão vendo esse vídeo. Tá? Botar filho no mundo é fácil. Mas só porque você botou o filho no mundo, isso não quer dizer que você é pai. Tá entendendo o que eu estou falando? Se você colocou um filho do mundo, diante de Deus, você tem a obrigação de ser um pai para essa criança. Porque é uma coisa que é uma bênção de Deus. A primeira coisa que você tem que entender, se você fala assim, se você bate no peito e fala assim, eu sou filho de Deus. Se você bate no peito e fala assim, eu creio em Jesus Cristo, eu amo Jesus. Então você tem que escutar o que eu estou falando com toda a espiritualidade, a plenitude do Espírito Santo. Por quê? Porque é o que a palavra de Deus fala. Não tem lugar na Bíblia que a Bíblia vai falar assim que criança é um estorvo, que filho e filha é um peso. Não. São bênção. Então, se é bênção, é porque Deus te deu. Então, se Deus te deu, é sua responsabilidade criar aquela criança. Então, esse negócio de homem sem vergonha ficar fazendo filho irresponsavelmente para cá e para lá, não é papel de homem que é cheio do Espírito Santo, não é papel de homem que ama a Deus e ama ao próximo. Porque se você ama o próximo, você não vai chegar e por causa do seu egoísmo vai fazer um filho na mulher lá e depois, você te vira com essa criança. Não. Cadê o amor a Deus e amor ao próximo aí? Aquela mulher que você usou é também próximo. Então tem muito homem aí dentro de igreja que tem que parar com essa sem vergonhice. Primeira coisa, tem que parar com essa sem vergonhice. E olha a coisa, homem sem vergonha as mulheres têm que saber começar a olhar homem sem vergonha e não dar espaço para esse tipo de homem, não.
Homem que tem rabo preso com uma mulher, aí depois vai com outra mulher. Não, tem que parar com isso aí. Tem que parar, porque não é. Não é, isso aí não é de Deus. Você pode dar a desculpa que for. Não é de Deus. Essa carnalidade, essa sem vergonhice não é de Deus. Em nenhum lugar, nenhum lugar. Nenhum lugar. Agora, como eu falei para vocês, existem situações onde a gente cometeu um erro no passado. É possível? É. Cometer erro? Acontece. Acontece. Agora, persistir nesse erro, aí que é o problema. Você está entendendo o que eu estou falando? Escravizado pelo pecado é outra coisa. Pecar, todo mundo peca. Ser escravizado pelo pecado, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Porque a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 17, versículo 17. Tá ali. Entendeu? Então, ó. Por quê? Porque o que isso daí tem a ver com o pai? Porque olha como Paulo faz. Paulo ele coloca o papel do pai no contexto da família. Então não tem como a gente entender isso aí. Então, por exemplo, se você colocou um filho no mundo, você tem a obrigação de ser um bom pai. E eu vou falar para você. Pai não é só botar o dinheiro lá, pagar as contas lá e acabou. Ah, eu sou um bom pai porque eu tô botando a comida na mesa. Você tira essa cabeça, tira essa ideia da sua cabeça, porque é muito maior do que você pensa. Eu vou ler para você de novo Efésios capítulo 6, versículo 4, porque aí você vai entender. Olha o que fala. E não tá falando nada de botar dinheiro e comida na mesa, não. Ó aqui, ó. E vós pais, com certeza tá falando para a mãe também, mas eu tô aplicando para os pais. Olha aqui, ó. Não provoqueis vossos filhos a ira. Então, quer dizer, eu vou falar isso aí depois, tá? Da parte emocional. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Tá falando alguma coisa aqui de botar dinheiro no banco e comida na mesa? Não. Por quê? Porque uma criança necessita do pai. E eu tô falando pai porque hoje é dia dos pais. Quando for dia das mães, eu vou falar das mães. Mas hoje é pai, então eu tô falando dos pais. Porque uma criança necessita muito mais do que apenas o auxílio financeiro, a segurança financeira. E a palavra de Deus reconhece, tanto é que olha o que a palavra de Deus fala: não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os, educar na disciplina e na admoestação do Senhor. Entendeu? Então, ó, fez um filho, seja presente, seja realmente um pai. Ah, mas foi fruto de um negócio que aconteceu, foi um erro. Seja um pai. Tá? Você errou, mas a criança não errou. A criança veio com uma bênção, então agora você vai ter que ser um pai presente. Ah, mas estou muito ocupado na América. Te vira. Te vira. Você não foi lá e fez? Deus não deu? Então agora é responsabilidade. É a responsabilidade agora. Não tem essa de return, my money back, com relação a filho. Então, pensa antes de fazer as burradas. Agora, depois que fez a burrada, seja agora adulto, seja um homem de Deus, seja um homem íntegro, seja um homem responsável e arque com as suas consequências. É parte do aprendizado, é discipulado. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então não tem essa de apagar a criança da sua vida, fingir que nunca aconteceu, porque a criança não tem culpa. Tá? Então pense muito bem antes de fazer as coisas. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. E eu já dei um toque para vocês aqui. Olha, e vós não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provoqueis o vosso filho a ira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pai, ele tem responsabilidade de criar a criança num ambiente emocional e psicologicamente saudável. Se deu para entender o que eu estou falando? Lembra que eu falei para você que tudo é dentro do contexto da família? Você
pai, se você quer ser um bom pai, você tem que ser um bom marido. E não tem como separar isso daí. Não tem. Por quê? Porque é nesse contexto que Paulo vem aplicando a palavra de Deus, vem aplicando toda aquela doutrina de igreja. Olha aqui no comecinho do capítulo 5 ali, ó. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, e vai falando. Então o contexto aqui é de marido e mulher, de família, e aí depois ele fala, filhos, honra teu pai e tua mãe, pais, não... Então quer dizer, o pai, o papel de pai e o papel da mãe são entendidos no contexto da família, de marido e mulher. A palavra de Deus, ela não desassocia isso. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Eu quero dizer o seguinte para você. Que se você quer ser um bom pai, você tem que ser um bom marido. E vice-versa. Mas como hoje é dia dos pais, eu quero passar essa bênção para você. Lembra que eu falei que era tough love? Vai arder um pouquinho no começo, mas depois sara e você vai ver que é bom. É bênção. É no contexto de família. Então, se você quer ser um bom pai, obrigatoriamente você tem que lutar pelo seu casamento. Se você quer ser o melhor pai da face da terra, você tem que lutar para ser um bom marido para sua esposa. Divórcio não está incluído aqui. Você tem que lutar. Por quê? Primeira coisa, porque casamento é aliança diante de Deus. É uma aliança. A aliança não se quebra. A aliança não se quebra. Em circunstâncias excepcionais, a aliança do casamento pode ser quebrada e a gente vai falar disso. Mas você não quebra um casamento porque você parou de gostar. Você não quebra casamento porque você agora acha que está gostando de outra pessoa. Você não quebra casamento porque você enjoou dessa vida. Você não quebra casamento porque agora você está na América e você está deslumbrado com tudo isso que está acontecendo e aí apareceu alguém e começou a te dar bola e você acha que agora você voltou a ter 25 anos de idade e agora você olha para sua esposa, ela não é mais a mesma depois de 3 filhos e aí depois você para e fala, não, agora eu vou mudar. Não. Se você é um discípulo de Jesus Cristo e se você deseja ser um bom pai para os seus filhos, necessariamente você tem que ser um bom esposo, um bom marido e você tem que lutar pelo seu casamento. Mas eu parei de gostar. Vai orar. Pede para Deus tirar isso da sua vida. Mas eu acho que estou gostando. Você vai orar e pede ajuda e corta esse relacionamento, porque esse relacionamento que veio para bagunçar a tua vida não é de Deus. Qualquer relacionamento que vem para quebrar uma aliança que Deus colocou não é de Deus. Então você corta. Homem casado que quer ser um bom pai, não fica mandando WhatsApp para mulher e fica de papo furado, que não é sua esposa. Tem que tomar muito cuidado com isso daí. Por quê? Porque você é um homem de Deus. Você quer ser um bom pai. Você quer criar uma família saudável. Então, você tem que saber proteger a sua família. Não é só lá trabalhar, se matar e depois chegar em casa, não quero saber. Não. Você tem que ser consciente. Agora, esse negócio assim de... Você tem que tomar cuidado. Tudo aquilo que é bonito, Deus criou para ser olhado. E aí vai lá no LA Fitness, vai lá em qualquer lugar que você vai e fica olhando para todo tipo de mulher. Isso não é de Deus. Porque você não está guardando seu coração. E quando você não guarda o seu coração, você coloca em risco a saúde emocional, psicológica da sua vida. E quando você não está bem, você coloca também a sua família em risco. E quando a sua família não está bem, você coloca o seu filho, a sua filha em risco. Então você tem que tomar cuidado com isso daí. Mas ela que me deu bola, você tem que cortar isso aí. Ou você é um banana? Você tem que saber cortar. Mas eu vou ser estúpido? Não, você vai ser educado. Ninguém falou pra você ser estúpido, mas você vai ser educado. Agora, se aquela pessoa é persistente, então porque tem alguma artimanha do Satanás querendo acabar com a sua vida. Então você, se tiver que ser duro, você vai cortar e vai cortar.
Ou você acha que aquilo vale a saúde emocional, psicológica e espiritual da sua família e das suas crianças? Ah, tá vendo onde eu tô querendo chegar? Para você ser um bom pai, você não pode colocar o seu eu em primeiro lugar. Por isso que ser pai é ser um discípulo de Jesus Cristo. Porque é amor sacrificial. Então, não provocar os seus filhos à ira é dar uma família que é emocionalmente e psicologicamente saudável. E para que isso aconteça, você, pai, você tem que começar a tomar cuidado do seu próprio coração. Você tem que tomar cuidado do seu próprio coração. Ah, mas o meu problema não está fora de casa, está dentro de casa. Então você tem que sentar com essa pessoa e conversar. Você tem que sentar com essa pessoa e orar. Você tem que, então, quer dizer, os problemas que você enfrenta dentro ou fora de casa, eles não vão se resolver se você não tomar uma atitude proativa em resolver esse problema. Primeira coisa. Se você tem um carro quebrado, o carro não vai consertar se você não sentar no volante e levar o seu carro até o mecânico. O carro não conserta sozinho, a mesma coisa você. Você não se conserta sozinho. Você não se conserta sozinho. Você tem que buscar, você tem que tomar uma atitude proativa. Essa é a primeira coisa. E segunda coisa, você tem que buscar ajuda. Você achar que você se conserta, se autoconserta, principalmente você que é líder de igreja, principalmente pastores. Eu vou falar uma coisa para você. Tem muito pastor, muito líder de igreja que agora se acha muito experiente, que sabe muito, tem muito tempo com Deus, então ele sabe como ele vai se consertar sozinho. Isso não existe. Isso não existe. Você precisa de alguém, você precisa de um relacionamento de discipulado com alguém para continuar crescendo e continuar resolvendo seus problemas. Esse negócio de ficar sozinho e achar que sozinho, não. Você não é super-homem. Deus não nos criou para sermos super-homens ou super-mulheres. Deus nos criou para ser discípulos. E uma coisa do discípulo é a dependência de Deus e o relacionamento com uma comunidade, com outras pessoas. Então é muito importante isso aí, você entender. Então toma muito cuidado do seu coração, cuidado com essas aventuras por aí, perigosas, principalmente quando você sai sem a sua esposa. Toma muito cuidado com isso aí, toma conta do seu pensamento, da sua mente, do seu coração, das suas emoções. Não abre a guarda facilmente, porque o Satanás ali usa muito e vai usar essa brecha na tua vida para acabar com a tua família, ok? E lembra muito bem que tudo aquilo que você fizer vai trazer uma consequência para suas crianças. Suas crianças são as pessoas que serão mais afetadas com qualquer quebra de casamento, quebra de relacionamento que vai acontecer com você. E outra coisa, pode perguntar para qualquer criança. Coloca o maior presente que você pode dar para uma criança. O maior presente que ela vai pedir é o papai e a mamãe dela juntos. Não tem criança que vai pedir outra coisa. Ela vai pedir um pai, vai pedir uma mãe e vai pedir para que eles estejam juntos. Você não sabe o valor disso. Tá? E outra coisa que eu quero falar para vocês. Como pai, e se você quer ser um bom pai, é o seguinte. Você precisa criar essa criança na disciplina e na demonstração do Senhor. É isso que a palavra de Deus fala lá em Efésios capítulo 6, versículo 4. Você tem a obrigação de criar essa criança no caminho do Senhor. Não é o pastor, não é a líder da escola dominical, não é o professor da escola dominical, não é o pastor das crianças ou líder do ministério das crianças. Você é responsável. Então toma muito cuidado com o seu relacionamento com Deus. E a maneira como você cria eles na disciplina. Disciplina. Disciplina é uma coisa periódica, constante, progressiva.
Periódico, constante, progressivo. Disciplina. Periódico acontece sempre, é constante, não para e é progressivo, tende a crescer, ok? Se você tem a disciplina de trabalhar, se você tem a disciplina para exercitar, se você tem a disciplina para comer, por que você não tem a disciplina para cultuar a Deus e estudar a palavra do Senhor? Se você tem disciplina para cuidar do seu corpo físico, se você tem a disciplina para sair com seus amigos e fazer um churrasco, por que você não tem disciplina para criar os seus filhos, as suas crianças, no caminho do Senhor? Por isso que eu falo para você que ser pai é muito mais do que botar o dinheiro no banco e a comida na mesa. É um trabalho de discipulado, onde você primeiro tem que se negar a si mesmo, tomar a sua cruz, encarar que esse é o papel que Deus deu para você e seguir a Jesus e continuar. Por isso que Paulo, ele fala: rogo-vos, pois, vivam de acordo com o chamado que Deus deu para vocês. Lembra lá? Olha o que Paulo ainda fala, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Por quê? Porque Paulo sabe que ser igreja e, consequentemente, ser pai, ser marido, não é fácil. É uma coisa que demanda um amor sacrificial muito grande. Por isso que eu falo que essa palavra aqui é para aquele que ama a Deus e ama o próximo. É para aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, que quer seguir a Jesus Cristo ardentemente no seu coração. Então essa palavra é para ele. Vou falar uma coisa para vocês. Mas e para aqueles que já perderam? Para aqueles que divorciaram, para aqueles que recasaram? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O ideal de Deus se perdeu. Então talvez não seja mais possível ser uma família novamente com a mãe da sua criança. Talvez não seja possível, mas você ainda pode ser um pai presente. Não é só lá pagar a pensão alimentícia e acabou o compromisso. Não. O compromisso ainda existe de ser um pai. Então você tem que remediar essa situação, porque essa é a vontade de Deus. Porque a criança, ela não, como eu disse, ela não pediu para nascer. E se Deus deu para você, é porque essa é a responsabilidade que Ele quer que você arque com as consequências. Mas que isso é uma coisa que a gente não faz sozinho. Por isso, vamos orar para Deus agora pedindo ajuda. E eu sei que hoje a palavra foi, como eu disse, tough love, arde um pouquinho, mas depois que assopra e passa o tempo, ela melhora e ela traz um efeito de cura. E esse é o objetivo. O objetivo, porque tem muita coisa assim, que quando fala de casamento, de família, é muita risadinha, que todo mundo vai lá dar risada e não muda nada. A gente vê família se quebrando, a gente vê pais traindo as esposas, traindo os filhos, a gente vê tudo se quebrando aí e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Ninguém fala a palavra de Deus. Então é por isso que está quebrando. E depois fala, mas por que está acontecendo? Porque ninguém prega. Porque ninguém fala. Então, hoje eu falei um pouquinho. Então entenda que isso é no amor de Cristo. Com todo o meu amor. Com toda o meu amor. Porque esse é o bem que eu quero para você e para mim. Esse é o amor que eu quero para você e para mim. Então, que Deus abençoe vocês. Que vocês entendam tudo aquilo que Deus tem de bom reservado para vocês, que vocês experimentem essa bondade, essa benignidade de Deus nas suas vidas, e que a gente possa se encontrar no momento em breve, né? A gente espera que tudo volte ao normal o mais rápido possível e a gente possa então se encontrar e bater um papo e ir tomando um café. Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo final de semana, celebrem o Dia dos Pais e tenham um Dia dos Pais abençoado em nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês e aí a gente vai terminar a nossa mensagem de hoje.
Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por causa da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor pegue essa palavra de hoje e coloque dentro do nosso coração para que traga frutos, que essa semente plantada traga muitos frutos para a honra e glória do teu nome. Cura os nossos relacionamentos, cura e transforma as nossas famílias e fortalece e renova as nossas igrejas. É o que a gente pede a Deus em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.